Irmão, vamos abrir a palavra em Deuteronômio 10. Vamos lá, leitura da pregação, Deuteronômio 10, 12 a 22. Deuteronômio 10. E essa leitura é depois dos 10 mandamentos, eu digo que está em Deuteronômio também, né? Do 12 ao 22. Olha o que diz aqui Deuteronômio 10. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que neles há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como outros se vê. Circuncidai, pois, do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha aqui. E pelo seu nome jurarás. Ele vai falar de juramentos e votos. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém. Bom, vamos ver aqui Mateus 26, vamos lá, que é quando Pedro nega Cristo. Vamos lá, Mateus 26. Então, são essas duas leituras. Mateus 26. Vamos lá. 57. E os que prenderam Jesus o levaram à cava de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens da terra. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem.
Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Olha o que fala aqui, a jurar. Pedro jurou: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos ver, irmão, dia do Senhor 37. Vou pegar aqui. Dia do Senhor 37. Vamos lá. Vamos ver aqui, dia do Senhor 37. Olha aqui. Dia do Senhor 37, pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Obrigado. Sim, quando o governo exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi a ser utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Aí. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é a invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Vamos lá, irmãos. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo e visitantes, raramente acontece de sermos chamados a fazer juramentos. Pode acontecer se você estiver envolvido em algo que o leve perante a um juiz, a um tribunal, ou talvez a qualquer inquérito. Pode acontecer se você se tornar um cidadão de um novo país. Você teria que fazer um juramento se também se juntasse ao exército ou à polícia deste novo país. Mas, além desse tipo de coisa, juramentos genuínos e legais não são comuns. Como veremos, isso é uma coisa boa. É assim que deve ser. Ou seja, não devemos jurar por qualquer coisa banal. Aí. Como os juramentos envolvem o nome de Deus e como levamos a sério não tomar seu nome em vão, é bom que dediquemos alguma atenção aos ensinamentos bíblicos no dia do Senhor 37. É bom focar neste aspecto do terceiro mandamento. Novamente isso é porque levamos a sério honrar o nome de Deus. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus nos comprou com seu precioso sangue para sermos a sua possessão. Levamos a sério o respeito e o temor a Deus, porque temos um grande Salvador que deu a sua vida por nós. Temos um mediador fiel que obedeceu perfeitamente o terceiro mandamento. Estamos comprometidos com a obediência porque amamos o nosso Salvador. Amamos nosso Deus e o nosso desejo é agradá-lo e sermos gratos por grande salvação. Então, irmãos, eu falo para vocês hoje o terceiro mandamento, no seguinte tema: o terceiro mandamento e o nosso uso de juramentos. Veremos, primeiro ponto, juramentos que são legítimos. Segundo ponto, juramentos que são ilegítimos. Pronto. Hoje damos por certo que é aceitável, primeiro ponto, né? Juramentos legítimos. Hoje damos por certo que é aceitável usar juramentos em certas situações. No entanto, historicamente, houve aqueles que disseram
que não deveríamos usar juramento de forma alguma, nunca. Essa tem sido a posição de vários grupos anabatistas por muito tempo. Na época da reforma, alguns anabatistas escreveram uma declaração de fé, uma confissão de fé, e no artigo 7 dizia que os cristãos nunca deveriam, sob nenhuma circunstância, fazer juramentos. Eles acreditavam que a Bíblia ensina que sim deve ser sim, não deve ser não. E qualquer coisa além disso pode ser pecado. Então, nada de juramentos. Ponto final. Hoje, os menonitas continuam a tradição anabatista em relação a juramentos. No artigo 20 da Confissão de Fé da Igreja Menonita do Canadá diz: Menonitas, nós nos comprometemos a dizer a verdade, a responder apenas sim ou não, e evitar qualquer juramento. Jesus diz aos seus discípulos para não fazerem juramento de forma alguma, mas para deixarem que seu sim seja sim e seu não seja não. Acreditamos que esse ensinamento se aplica tanto a dizer a verdade quanto a evitar a linguagem profana, ou falar de maneira leviana. Um juramento é frequentemente feito como uma garantia de que alguém está dizendo a verdade. Isso implica que quando alguém não fez um juramento, pode ser menos cuidadoso em dizer a verdade. Os seguidores de Jesus devem sempre falar a verdade, e em questões legais, simplesmente afirmar que suas declarações são verdadeiras. Então, irmãos, seguimos a tradição, que não, seguimos nós reformados. Está vendo que os menonitas estão dizendo isso. Seguimos a tradição anabatista menonita, que geralmente aplica as palavras de Jesus contra fazer qualquer juramento, afirmando, em vez de jurar em tribunais e em outras questões legais, em um compromisso de dizer a verdade incondicionalmente e manter a palavra, evitando ser membro de sociedades secretas ou vinculadas a juramentos, recusando-se a fazer juramento de fidelidade que entra em conflito com a nossa fidelidade máxima a Deus por meio de Cristo, e evitando todos os juramentos profanos. Olha aí. O conselho de Jesus de dizer a verdade sem juramentos e ser verdadeiro em nossos relacionamentos se aplica à vida familiar, aos negócios, à publicidade e aos outros acordos que fazemos. Isso é os menonitas que estão dizendo, né? Em relação a não fazer nenhum juramento, nenhum sentido. Por isso que ele diz que não entra em sociedade secreta. Você sabe que tem sociedade secreta que obriga você a jurar. Nós sabemos algumas delas, né? Então, os menonitas hoje continuam a dizer que os cristãos não devem fazer nenhum juramento. Nunca podemos fazer um juramento em nome de Deus de maneira piedosa. Isso significa que a primeira pergunta no dia do seu 37 ainda tem relevância. Os menonitas estão corretos? Era uma boa pergunta a ser feita em 1563, quando o catecismo foi escrito. E ainda é uma boa pergunta hoje. A questão tem que ser respondida voltando à Bíblia. Né, irmãos? Vemos exemplos de crentes do Antigo Testamento fazendo juramentos em nome de Deus. Por exemplo, em Gênesis 21, Abraão fez um juramento a Abimeleque. Todos nós já lemos o livro de Gênesis. Nós sabemos que Abraão fez um juramento a Abimeleque, como se fosse deles serem amigos, sempre. Abimeleque era de outra nação. E ele prometeu em juramento não haver animosidade entre ambos.
Ao fazer isso, ele estava pedindo a Deus para ser testemunha de que ele estava dizendo a verdade. Ao mesmo tempo, era a declaração de que Deus deveria puni-lo se ele não estivesse falando a verdade. Olha aí. Ao fazer isso, Abimeleque poderia estar confiando de que Abraão estava lhe dando, os bens corretos. Existem vários outros exemplos no Antigo Testamento. Não encontramos apenas exemplos, mas também comandos claros. A passagem que lemos de Deuteronômio, nós lemos lá 10, Em Deuteronômio 10, 20, os israelitas foram instruídos a fazer seus juramentos em nome de Deus. Você lembra que nós lemos aqui? Ele diz lá, no Deuteronômio 10, 20, 22, ele diz: ao Senhor teu Deus jurarás. Aí. E onde essas ocasiões surgissem, os judeus eram instruídos a fazê-lo corretamente, com referência ao Senhor e com reverência ao Senhor. Olha aí. Ele deveria invocar somente a Deus como testemunha. Está aqui. Não aos homens. Não tem nenhum homem aí digno que você diga: eu vou jurar em nome de fulano, de Beltrano ou de Cicrano. Nem mesmo as autoridades. Só Deus. Agora com Deus, aí você pode jurar. A não ser que esteja falando não a verdade. Agora os anabatistas históricos e os menonitas contemporâneos estavam e estão totalmente cientes desses exemplos e comandos bíblicos do Antigo Testamento. A confissão deles até os mencionou, mas continuou dizendo que Cristo é a perfeição da lei. Com o seu ensinamento, Cristo tornou a lei perfeita. Então Cristo disse: não jure de forma alguma. Você lembra quando o diabo falou isso? Esse é o fim do assunto. A confissão dele diz isso: todos aqueles que o buscam simplesmente entenderão a sua palavra. Menonita, mesmo vendo que a Bíblia de Deus mandou jurar em nome dele, que Jesus jurou, se você não viu, Jesus jurou o Sinédrio, de que ele era o Filho de Deus. Então, mesmo ele vendo isso, ele diz que não é para fazer juramentos. Irmãos, simples. Não devemos tentar complicar coisas que são facilmente compreendidas. No entanto, a abordagem anabatista não é simples. Em vez disso, ela é simplista. As Escrituras devem interpretar as Escrituras. Jesus disse: não jure de modo algum, Mateus 5. Mas ele continuou explicando o que quer dizer com isso. Não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por Jerusalém. Veja aí a diferença. O problema com o povo judeu da sua época era que eles estavam fazendo juramento de maneira leviana e casual, por causa de qualquer coisa. Aí, juramento leviano e casual, por causa de qualquer coisa. Fazer isso era o equivalente no primeiro século a fazer uma promessa com os dedos cruzados. Nosso Senhor Jesus não estava proibindo juramento como tais. Ele estava proibindo juramentos ruins, juramentos desleixados, juramentos profanos e mentirosos. Aí ele proibiu isso. Juramentos que eram usados apenas, olha aqui, os juramentos apenas para promover a manipulação, a distorção, a negação da verdade. E é só o que estão fazendo aí. Que bateu, meu amigo, com o mundo certinho. Juramentos que eram usados para se autopromover. Aí. A manipulação, a distorção, a negação da verdade, a mentira. Isso é apoiado pelo que lemos sobre ele em Mateus 26. Olha aí. Nosso Salvador foi colocado sob juramento pelo sumo sacerdote no versículo 63.
Aqui, ó, Jesus jurou. E aqui você tem que ver Jesus primeiramente como um homem. Um homem. Ele tinha se despojado da sua, vamos dizer assim, da sua divindade. Até, vamos dizer, se despojado da sua dignidade, não foi não? Que a Bíblia diz. O sumo sacerdote disse, eu te conjuro. Quando ele diz eu te conjuro, ele está dizendo, você me está jurando agora se vai falar a verdade ou não. O sacerdote disse para Jesus. Mesmo que Jesus não disse, eu juro. Aí quando o sacerdote disse, eu te conjuro, ele está dizendo, você está jurando que vai dizer agora a verdade. Eu te conjuro sob juramento pelo Deus vivo, que diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Se a tradição anabatista e menonita estiver correta, esperaríamos que Jesus se recusasse a fazê-lo. Poderíamos esperar que ele dissesse, não serei colocado sob juramento. Olha aqui. Vou apenas dizer a você o sim, sim e o não, não. Vou apenas dizer a resposta verdadeira. Que meu sim seja sim e o meu não seja não. Em vez disso, ele prossegue dando a sua resposta. Você viu? Quando ele disse, quando Cristo falou, você o disse, ele disse, eu sou o Filho de Deus. Ele disse claramente, eu sou o Filho de Deus. Então ele disse, você jura que é o Filho dele? Ele disse, você disse, eu sou o Filho de Deus. Aí ele diz, agora se nosso Senhor Jesus fez o juramento legal em seu julgamento, aqueles que estão unidos a ele também devem estar dispostos a fazer juramentos legais em momentos apropriados e sérios. Não para se autopromover, viu? Mas para o bem, pode assim, para o bem da glória de Deus. Não para o bem da sua glória. Para o bem da glória de Deus. Certamente vemos isso com o apóstolo Paulo. Em várias ocasiões ele afirma solenemente certas coisas com um juramento. Olha aí, em 2 Coríntios 23 ele diz, mas invoco a Deus por testemunha contra mim. Aí ele jurou, invoco a Deus em testemunho. Jurou. Foi para poupar o que me abstive de ir a Corinto. Você se lembra de uma confusão que houve entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, né? Alguns membros, né? Isso foi um juramento. Ele não diz, juro por Deus, mas invocar a Deus como testemunha é um juramento. Claro. Se você diz, eu invoco a Deus como testemunha, que eu estou dizendo a verdade, é um juramento. Também vemos isso em Romanos 1, 9 e 10. Olha aqui, Paulo diz, ele está falando agora do Novo Testamento. Jesus jurou, Paulo jurou. Ele diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha, de quem incessantemente menciono vocês em minhas orações. Você viu, irmão, o que ele disse aqui? Paulo disse que jurava que ele orava pela a igreja de Roma. Está vendo? Podemos concluir que é aceitável que os cristãos façam juramento em nome de Deus. O Antigo Testamento ordenou isso. Os crentes do Antigo Testamento fizeram isso. O Senhor Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Os crentes de hoje também podem fazê-lo, com reverência e com necessidade extrema, ou seja, não por qualquer besteira. Os momentos necessários incluem ser solicitado por nós oficiais do governo. O governo está falando aí as autoridades do mundo, né? Ou quando precisamos manter e promover a fidelidade e a verdade. Se estivermos em um momento em que devemos absolutamente enfatizar o fato de que estamos falando a verdade, podemos invocar Deus como nova testemunha. Podemos fazer um juramento em seu nome.
No entanto, na maioria das vezes em nossas vidas como cristãos, deve ser suficiente dizer sim, sim, não, não. Aí, na maioria das vezes, como cristão, nós devemos dizer apenas sim, sim, não, não. Claro, dizendo a verdade. Se é sim, então a verdade é sim. Se é não, a verdade é não. Eu falo a verdade. Olha aí. Quando as crianças são batizadas, seus pais sempre são questionados na pia batismal. Eles não são solicitados a fazer um juramento. Eles não colocam a mão na Bíblia e juram a Deus que estão dizendo a verdade. Presta atenção. Em vez disso, eles são questionados sobre suas convicções. Eles são solicitados a fazer uma promessa ou voto. E como os pais devem responder? Simplesmente dizendo, eu aceito. Algum dia esperamos que os bebês que foram batizados estejam na igreja e confessem a sua fé. Olha aí. Essa é a nossa oração por todas as crianças da igreja. E os jovens que vão professar a sua fé. Estamos ansiosos por esse dia. Em alguns meses estamos ansiosos para ver alguns dos nossos jovens chegando neste dia. Quando eles fizerem uma profissão pública de fé, não será solicitado que ele faça um juramento, mas apenas perguntará, você crê? Aí, só isso. Aí ele diz o quê? Sim. Ou se não crê, não. Pronto. Sim. Esse tipo de resposta a perguntas importantes fornece um padrão para toda a vida. Aí é sim ou não. Agora, a não ser um caso extremo. 99% das vezes, seja com as coisas relativamente insignificantes ou com assuntos importantes, devemos dizer apenas sim ou não. Mas isso não quer dizer que somos proibidos de jurar em nome de Deus. Por quê? Porque nosso Salvador é a verdade. Ele se chamou assim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Aí. Jesus disse a verdade. E nós também devemos dizer a verdade, sim ou não. Temos a liberdade de usar juramentos quando necessário. Mas, como nossa vida está em Cristo, não usamos juramentos com frequência, ou casualmente, ou levianamente. Ou por qualquer besteira. Mas quando fazemos juramento, devemos ter cuidado para formulá-los biblicamente. Um juramento adequado é um chamado somente a Deus. Olha aqui. Um juramento adequado reconhece como a fonte e o fundamento da verdade. Quem? Deus. Um juramento adequado e bíblico reconhece que Deus conhece a verdade e que Deus sabe de tudo e que Deus vê tudo e que Deus não erra. Ele não erra em seu julgamento. O governo tem suas próprias fórmulas para fazer juramentos. E desde que se encaixem nesses parâmetros bíblicos, podemos usá-lo. Olha aí. Mas fora desse contexto, podemos dizer, no que estou prestes a dizer, invoco o Deus Trino como minha testemunha de que eu estou falando a verdade. Se estou mentindo, Deus sabe e certamente me punirá. Aí, ó. Algo assim seria um juramento legítimo e bíblico que honra e agrada a Deus e se enquadra na estrutura do terceiro mandamento. Olha aí, irmão. Então, como vimos, uma maneira de entender errado o ensino bíblico sobre juramentos é negar sua legalidade para os cristãos.
Outra maneira de usar juramentos de forma inapropriada, qual é, irmãos? Quando fazemos juramentos colocando os homens como testemunhas. Olha aí. Foi o que foi dito aqui. Ninguém é digno de você dizer, eu juro por fulano. Ninguém. Nem que aparentemente ele seja uma excelente pessoa. Aparentemente, porque você não conhece o coração. Aparentemente. Você não conhece o coração, você não conhece tudo. A palavra santos, olha aí, isso está na pergunta 102. Jurar por santos e outras criaturas. A palavra santos ali nos faz pensar imediatamente na igreja romana. Como você deve saber, a igreja romana também tem um catecismo. É chamado de catecismo da igreja católica romana. Notavelmente, sobre o juramento e o terceiro mandamento, o catecismo católico romano é bem próximo ao catecismo de Heidelberg. Olha aqui. Na maior parte, no entanto, há uma brecha e há em uma citação do fundador dos jesuítas chamado Inácio de Loyola. Inácio diz: não jure pelo Criador por qualquer criatura, exceto com seriedade, por necessidade e com reverência. Em outras palavras, você pode jurar pelo Criador e pelas criaturas, desde que eu faça com sinceridade, com reverência e por necessidade. Você viu aí, né? O catecismo de Heidelberg diz não, que nós só devemos jurar em nome de Deus, de mais ninguém, nem mesmo dos santos, vamos dizer assim, dos santos, em nome de ninguém. O que é ambíguo no catecismo da Igreja Católica não é tão ambíguo na prática católica romana. Historicamente, hoje não é inédito que os católicos romanos jurem por Maria, olha aí, jurem por São Judas, jurem por todos os santos. Isso anda junto com a crença católica romana em venerar as criaturas. Como você sabe, os católicos romanos também rezam a Maria e aos santos. E eles lhes dão a adoração e a honra que são devidas somente a Deus. Então é lógico passar para o próximo passo e também jurar por eles. Olha aí. Se você pode orar ou cantar para Maria, o que é uma forma de adoração, então certamente você pode jurar por ela e também pelos outros santos. A questão é, podemos honrar e adorar criaturas como honramos e adoramos a Deus? A resposta, irmãos, é não. Devemos adorar somente a Deus, devemos orar somente a Deus. E devemos fazer um juramento legal somente a Deus. Aí. Não existe criatura digna para isto. Portanto, o nosso juramento deve ser somente em nome de Deus. Amados, vamos levar este ponto para casa conosco. É fácil destacar os católicos romanos como grandes infratores nessa questão, mas tenho certeza de que você já ouviu pessoas dizendo coisas, juro pelo túmulo da minha mãe. Olha aí. Juro por isso e por aquilo. Na cultura popular você ouve em músicas, juro pelas estrelas do céu. Ou palavras com esse efeito. Nosso juramento deve ser apenas em nome de Deus. E isso garantirá também que não façamos juramentos casualmente. Veja, esse uso casual de juramentos também é ilegítimo e desagradável a Deus. Aqui também temos que ser circunspectos e cuidadosos. Por isso Jesus disse para os judeus, você não jure pelo Jerusalém, nem pelo céu. Porque era colocando essas coisas como tivesse até na mesma posição de Deus.
Claro, não há outro uso ilegítimo de juramentos. Esse é o pecado óbvio de fazer um juramento e então prosseguir mentindo. Em um tribunal isso é chamado de perjúrio. Em outros contextos é apenas mentir e é pior porque fazemos isso sabendo que estamos vivendo diante da face de Deus. Dizemos, eu sei que você me ouve, Deus, mas eu simplesmente não me importo, vou mentir de qualquer maneira. Aí, ó. É desagradável e desonroso para Deus ao extremo usar o nome dele mentindo. Aí, ó, tá vendo? Só não pode usar o nome de Deus mentindo, porque Deus sabe. Em Mateus 26, Pedro fez exatamente isso. Olha aí, Pedro. A gente às vezes não entende o que Pedro fez, mas o que Pedro fez foi um pecado gravíssimo. Gravíssimo mesmo. Quem sabe até o pecado maior da Bíblia foi o de Pedro, você não sabe disso. Porque ele jurou, lembra que ele disse, eu juro que não conheço este homem. Hein? Quem era este homem? Deus, Cristo. Eu juro que não conheço este homem. Como é? Se alguém lhe perguntar aí, você conhece Deus? Você vai dizer o quê? Eu juro que não conheço este homem. Hein? Hein, pessoal? Você conhece Cristo? Eu juro que não conheço este homem. A princípio, Pedro simplesmente negou conhecer Jesus. Na segunda vez, ele, porém, negou com juramento. Olha aqui. Na terceira vez, ele ainda foi mais longe. Olha aí. Ele disse, ele invocou maldição sobre si mesmo e jurou, eu não conheço esse homem. Aí, Pedro invocou maldição sobre ele mesmo, olha aí. Se auto-amaldiçoou dizendo, eu não conheço esse Cristo. Vendo como foi sério? Por isso que ele chorou amargamente. Pense nisso por um minuto. Pedro usou um juramento para negar Jesus. Ele invocou Deus com a sua testemunha que estava dizendo a verdade, olha aí, irmãos. Mas ele não estava, ele quebrou o terceiro mandamento para dar as costas ao seu Salvador. É de se admirar que ele tenha saído depois de chorar amargamente? Quando ele chorou amargamente, aí é que mostrou que ele cria em Cristo. Olha aí, quando ele chorou amargamente, aí mostrou que ele cria em Cristo. Ele não chorou para se suicidar, mas ele chorou para pedindo perdão e desculpa a Deus. Veja a diferença dele para Judas. Olha aí. Quem crê em Cristo não o abandona definitivamente. Que é o caso de Judas, que não creu. Olha aí, irmãos. E assim, irmãos, Pedro foi restaurado. Olha aí. Ainda assim sabemos que Pedro foi restaurado mais tarde por nosso Senhor Jesus. Ele foi perdoado. Jesus foi à cruz para pagar pelo pecado de Pedro. Quando Jesus estava sob juramento e disse a verdade, ele fez isso por Pedro. Ele fez isso em seu lugar. E por você também, irmãos e irmãs. Quando quaisquer juramentos ilegítimos que você fez já estão cobertos pelo sangue de Cristo e pela justiça de Cristo. O Evangelho promete isso a você. Você está perdoado, mas Jesus disse, vais e não peques mais. Você está perdoado, mas Jesus disse, vai e não peques mais. Seguimos em frente comprometidos com Cristo. Quando se trata de juramentos, seremos cuidadosos
e desejaremos seguir o que a Bíblia ensina. Onde precisamos, podemos e devemos fazer juramento em nome de Deus, mas não devemos fazê-lo para agradar aos homens, para se autopromover e para mentir, que é o que estão fazendo aí. Por quê? Porque amamos a Deus e queremos agradá-lo. Olha aí, sabemos que carregamos o seu nome. Todos nós fomos batizados em nome do Deus Trino. Somos cristãos. Com nossos lábios, com nossas vidas, buscamos fazer a vontade de Deus na igreja, fora da igreja e em todo lugar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração que está dentro da própria pregação. Queria que os irmãos, nós vamos fechar nossos olhos, eu vou só ler a oração, porque a oração faz parte da pregação, não é? Não é oração fora da pregação, não, é dentro da pregação. Vamos lá, vamos orar. Nosso gracioso Deus e Pai, você é o Deus da verdade. Você deseja a verdade em nossos corações e vida. Você nos deu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Queremos sinceramente viver nele. Porque te amamos, queremos venerá-lo apenas com nossos lábios e nossas vidas. Por favor, dê-nos mais graça com o seu Espírito, para que possamos guardar a sua palavra e seguir os seus preceitos. Ajude-nos a ser sábios e cuidadosos em como fazemos nossos juramentos. Por favor, ajude-nos a honrá-lo e a sermos conhecidos como pessoas verdadeiras e honestas. Por favor, dê-nos a sua ajuda para resistir à tentação de fazer juramentos falsos, ilegítimos e irreverentes. Ó Deus, somos fracos e precisamos da sua assistência. Por favor, graciosamente providencie isso para nós, hoje, amanhã e por toda a vida. Que o Senhor nos perdoe e nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos, encerrando já.